Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar aqui uma nova playlist no canal para a gente poder conversar sobre língua portuguesa, sobre escrita, sobre storytelling, porque eu acredito que essas coisas estão se perdendo, né? Assim, a manutenção da escrita ela tem se perdido. Então, se eu posso dar alguma contribuição, vai ser nesse sentido. Então, vamos lá começar mais um vídeo do canal. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre linguagem simples. Você já ouviu falar sobre esse conceito de linguagem simples? É um conceito que está vindo à tona agora, né? Ele não é novo, mas ele é um conceito que tem surpreendido e tem entrado, né, aí na vertente, na trajetória de vários órgãos públicos e também de empresa privada. É uma ideia de você pegar uma linguagem que já está posta ali nos documentos formais e transformar essa linguagem em algo mais simples, mais palatável para as pessoas que vão receber aquela linguagem, porque nós não somos obrigados, né, a entender uma linguagem talvez muito específica de determinado local. Então isso já surgiu aí, já apareceu, né, na medicina, com médicos tentando traduzir a receita ali para um jeito mais simples. Já apareceu no judiciário, com o judiciário também transcrevendo documentos para um jeito mais simples. E vários outros órgãos também estão abarcando essa ideia da linguagem simples. E sou uma grande estimuladora disso, né? Eu gosto dessa questão da simplicidade e de ir direto ao ponto. Então eu trouxe aqui algumas características para a gente conversar sobre essa linguagem simples. Então a linguagem simples, ela vem com essa ideia de simplificar, mas não de tornar a comunicação simplória, a comunicação fragilizada ou mesmo pobre, né? Usando esse termo aqui. Não é essa a ideia. A ideia, no geral, é que a pessoa bata o olho naquela comunicação, naqueles novos manuais que estão saindo e referendados por manuais que já existem e ela consiga, né, entender aquilo que está sendo falado ali naquela organização como um todo. Na linguagem simples, nós vamos priorizar o quê? A objetividade e a clareza. Então tem que ser pontos estratégicos para que essa objetividade e essa clareza consigam se encontrar ali, né, e ter tudo a ver assim com aquele entendimento. Então a linguagem simples, ela carrega consigo um jeito muito fácil de você entender a informação que está sendo passada. E muitas vezes no uso da linguagem simples, pensando aí a nível de uma organização, por vezes você vai desenhar processos ali que talvez aquela pessoa, né, que trabalha ali, que vai pegar aquele manual, vai olhar e vai falar: nossa, mas eu já sei isso, eu já sei fazer isso, mas a ideia é que todos saibam, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Às vezes você transcreve para a linguagem simples a forma, a metodologia, o jeito de você bater o ponto na organização, né? Às vezes você precisa bater ponto ali e aí você exemplifica isso por meio de linguagem simples. Pode ser que ao chegar aquele grande público, o público olha e fala: não, mas a gente faz isso aqui todo dia, nós sabemos. Porém, muitas vezes a gente sabe porque a gente repetiu o ato, mas e aquele colaborador novo que está chegando naquela organização? E aquelas estruturas que às vezes a gente não sabe no manual, está escrito lá no manual, mas até você ir até aquele manual, né, e apreender essa informação talvez demore demais. Estando ali numa linguagem simples, direta e reta, colocada, né, para a instituição, talvez seja o melhor jeito de você conseguir alcançar o grande público. O engraçado é que, assim, quando a gente fala de linguagem simples, muitas pessoas vão achar que é um jeito de diminuir a comunicação. Na verdade, você está aumentando a comunicação. Porque eu não sei, né, onde vocês trabalham, mas pensem comigo, será que a comunicação da nossa organização ela é plenamente organizada? Né? Vamos pensar numa estrutura comunicativa. Será que ela está ali
plenamente organizada, plenamente acessível? Será que todas as pessoas conseguem obter as informações que estão procurando? Será que é fácil resgatar essa informação? E isso que eu estou falando apenas de informações administrativas, mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos voltar aqui para o nosso de linguagem simples. Então, a linguagem simples, ela tem esse intuito de encontrar o leitor naquele momento de uso, né? Do uso mesmo da linguagem. Ele está precisando fazer determinada coisa e aí ele vai nesse manual de linguagem simples e encontra, né, aquilo que foi posto para ele. E aí nesse mini manual, né, ou nessa releitura dos manuais maiores, o que vai ter ali? Vai ter clareza e objetividade, vai ter estrutura lógica, claro, normalmente você vai se utilizar de outras ferramentas para poder montar os manuais de linguagem simples, então você vai utilizar de fluxogramas, você vai utilizar de gamificações, você vai utilizar de desenhos, você vai utilizar-se de imagens, então tudo isso vai contribuir ali para chegar, né, nessa linguagem simples. O que mais que nós vamos ter ali? Nós vamos ter o foco no leitor, ou seja, eu retiro o foco da organização como um todo, no que aquela organização pretende fazer com aquela informação, não que isso vá se perder e não que isso não tenha relevância. Tem relevância sim, porque ainda assim nós iremos escrever documentos formais, redirecionados ali para um fluxograma, para um regimento, né? Aqueles documentos que tem que passar por conselhos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pegar toda essa documentação, né? Você olhar assim, sabe aqueles documentos, tudo, hoje é tudo digital, né? Mas teve uma época que era tudo assim, um empilhado em cima do outro. Você pegar toda essa documentação e trazer aqui, ó, mais palatável para o seu público. Então o foco, ele sai da instituição e ele passa a ser olhado ali para aquele leitor, né? A diminuição do uso de jargões ou a explicação desses jargões de uma maneira mais fácil, né, também de compreensão ali para todos. E como eu já disse, tudo isso não é uma informalidade, é apenas um jeito de traduzir, né, aquilo para quem realmente está ali na ponta e vai precisar daquelas informações. Você já tinha ouvido falar sobre linguagem simples? Eu acompanho vários canais, né, que falam sobre marketing, sobre linguagem, sobre educação, e eu sempre me deparo aí com esses termos novos aí da linguagem simples e isso tem saltado aos meus olhos. Eu tenho tido ideias e vontade de fazer várias coisas relacionadas à linguagem simples. E você, me conta, você já tinha ouvido falar, né? Você também está nessa busca pela simplificação? Se sim, e se você gosta desse tipo de conteúdo, cogite ficar por aqui com a gente, porque nós precisamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.